Feche os teus olhos, vamos orar. Pastor Luiz, vamos orar. Ora pra gente. Senhor nosso Deus e Pai, quer sintamos ou não, o Senhor está neste lugar, porque assim diz a sua palavra. O Senhor está aqui para ser adorado, reverenciado, exaltado, e certamente seremos curados nessa noite, renovados, transformados, porque o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia, justo e santo. Pai, que o nosso culto nesta noite seja agradável, Senhor, que saia do nosso coração, da nossa alma, e que através de nós o Teu nome seja glorificado, exaltado e honrado, Deus. Continue falando conosco através da Sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, nós vamos ofertar ao Senhor. Só o teclado toca nesse momento. Aqueles irmãos que vieram preparados para entregar seus dízimos e ofertas, têm a oportunidade de fazer agora. Alguns irmãos têm usado de transferência de contas bancárias para a conta da igreja, Pix. Então, nesse momento, eu vou estar orando por esses que estão fazendo isso também. Hoje é um mecanismo que a gente tem, então, não só vamos orar por esses irmãos que estão trazendo os dízimos no altar, mas também para você que aí durante a semana mandou para a conta da igreja o seu dízimo através do Pix ou de uma transferência bancária. Nosso Deus e Pai, nós queremos nesse momento, Deus, colocar diante da Tua presença os nossos irmãos que têm ofertado, que têm dizimado para esta obra. Deus, nós cremos que este é o maior investimento. Todos quantos, ó Deus, têm investido na Tua casa, que sejam repletos das Tuas bênçãos, que o Senhor possa abrir a janela dos céus e dispensar graça, dispensar favor. Certamente o Senhor, Pai, estará visitando essas casas, porque assim diz a Tua palavra, que o Senhor abriria a janela dos céus e derramaria bênçãos em abundância sobre aqueles Teus filhos que honram ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia nesse momento. Evangelho de João, capítulo 11. Devido a algumas programações especiais, nós estávamos falando sobre o tema obstáculos rompidos por Jesus na ressurreição de Lázaro. E voltamos hoje a falar sobre esse tema, dando continuidade. E o texto da palavra de Deus, de João 11, de 20 a 26, diz o seguinte: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que agora mesmo Deus te dará tudo o que pedirdes. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Marta respondeu: e eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu nisso? Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Na última ministração sobre esse tema, nós procuramos falar que um dos obstáculos que Jesus venceu nessa ressurreição de Lázaro foi a indiferença. E nós falamos que a indiferença, ela tem um poder destrutivo muito grande. Por exemplo, ela tem o poder para destruir relacionamentos conjugais. Quantos casais acabam se separando em virtude da indiferença? Começa a surgir aquele quesinho entre um e outro e vai deixando de lado, e de repente aquela indiferença de um para com o outro chega às vias de fato, que é a separação, que é o divórcio. Nós falamos também que a indiferença tem o poder de destruir amizades.
Essas amizades normalmente começam assim: nós fingimos que estamos ouvindo aquela pessoa, ignoramos as suas necessidades, os seus pedidos, e aquela pessoa para a gente acaba se tornando como que invisível. E isso daí vai corrompendo a amizade, vai chegar realmente às vias de fato, que é o distanciamento, que é a mágoa, muitas vezes a tristeza, e aquele amigo que aparentemente nós tínhamos, ele perde todo o seu fascínio sobre as nossas vidas, e nós já não queremos mais aquela amizade. E falamos também que a indiferença tem o poder de roubar os sentimentos das pessoas. Quantas pessoas ficam desiludidas, com os sentimentos abalados, simplesmente porque alguém as tratou com indiferença. E esse tratamento indiferente, com certeza, ele vai nos tornar amargos, secos, céticos em todos os nossos relacionamentos. Isso foi o que nós falamos na última ministração. Hoje eu quero entrar no segundo ponto. Jesus enfrentou também a angústia e o desespero. O clima ali em Betânia era o pior possível. Lázaro já havia sido enterrado há 4 dias. O versículo 17 desse capítulo 11 diz que, chegando Jesus, o encontrou com 4 dias de sepultura. É provável que Lázaro tenha morrido no mesmo dia em que Jesus recebeu a notícia que ele estava enfermo. Alguns céticos, estudiosos, entre aspas, tentam argumentar que não houve qualquer milagre de ressurreição em Lázaro e que ele teria sido vítima, ou teria sido enterrado vivo, vítima de uma doença chamada narcolepsia ou catalepsia, doenças que provocam um sono profundo e que levam o indivíduo a perder todos os sinais vitais por um tempo considerável. Um artigo onde encontramos a argumentação de uma possível catalepsia em Lázaro foi publicado pela revista online super interessante, editada há alguns anos. Diz o seguinte, o artigo: Lázaro era amigo de Jesus e morreu durante uma viagem do Messias. Quando voltou, Lázaro estava enterrado. Jesus mandou que abrissem a caverna e Lázaro saísse, e ele saiu. A presidente da Academia Brasileira de Neurologista, a ABN, Elza Dias Tosta, levantou algumas hipóteses a pedido da Super. No caso de Lázaro, diagnósticos possíveis seriam a narcolepsia ou a catalepsia, doenças diferentes, mas com o mesmo efeito: dormir como uma pedra. Com a falta de recursos médicos da época, essa possível morte de Lázaro poderia ter sido confundida aqui. Contra esse argumento, a gente encontra também no site luteranos.com.br um artigo dizendo o seguinte: clinicamente, já se cogitou da possibilidade de Lázaro ter sido vítima da síndrome de Lázaro ou catalepsia psicopatológica. Neste caso, a pessoa permanece em estado tanalógico, mas não tem o sangue coagulado, nem pulmões ressequidos ou neurônios danificados. No caso de Lázaro, fica difícil acolher a explicação científica, uma vez que já estava morto há 4 dias. Provavelmente essa doença não perdura tanto tempo assim. Além disso, era praxe entre os judeus velar o corpo antes do sepultamento. Tudo isso, aparentemente, dá para entender que não havia esse tipo de enfermidade, qualquer argumento envolvendo doenças desse tipo para tentar questionar o milagre de Jesus tende a ser mal intencionado, visa tirar a credibilidade do milagre realizado por Cristo e, consequentemente, colocar em dúvida a confiabilidade da palavra de Deus. Deixando essa questão de lado, vamos voltar ao nosso assunto dentro do texto. Marta e Maria, irmãs do defunto, estavam desconsoladas. Manifestaram-se com falas iguais,
mas com sentidos e reações diferentes. A gente vai perceber isso no texto. Por exemplo, Marta reagiu motivada por desespero e podemos dizer até com um certo ceticismo. Ela diz o seguinte para Jesus: Senhor, se teu irmão, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele vai te conceder. Parece uma coisa estranha aqui essa palavra de Marta. E Jesus então fala: teu irmão há de ressurgir. Aí ela fala: eu sei, mas lá na ressurreição do último dia. Era uma crença judaica que um dia, lá na frente, de acordo com uma profecia de Daniel, todas as pessoas teriam que ressuscitar. A reação de Marta, ela provoca uma das declarações teológicas mais profundas de todo o Testamento da parte do Senhor. Jesus diz exatamente assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Irmãos, nessa declaração do Senhor, há 3 princípios importantes, os quais eu quero trazer aos irmãos nesta noite. O primeiro deles é o seguinte: Jesus declarou ser a ressurreição e a vida. Quando a gente olha no Evangelho de João, pouco mais adiante, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus fala exatamente isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observe aqui, e a vida. Ou seja, ao falar, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus se posicionou como a verdadeira fonte de vida em oposição à morte. Na verdade, Jesus tem vida em si mesmo e Ele transmite essa vida aos seus seguidores. É impressionante que logo no começo do Evangelho de João, a palavra de Deus fala exatamente assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Ou seja, sendo essa fonte de vida, sendo esse doador da vida, Jesus transmite essa vida a todos quantos o recebem, a todos quantos creem nele como Salvador pessoal. Há vários textos aqui no Evangelho de João, parece que João se preocupa muito com esse tema. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 16, aquele versículo bem conhecido, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né? E lá no fim ele diz assim: para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 5,16 fala: da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E assim, outros tantos textos neste mesmo Evangelho vai mostrar Jesus como sendo fonte de vida, como sendo doador da vida. O que ele está dizendo é que o homem, e isso é eu, isso é você, no sentido genérico, ele está dizendo que o homem morto em seus delitos e pecados poderá reviver através dele. Nós sabemos que a morte espiritual implica na separação do homem de Deus, enquanto que a vida que Jesus oferece implica numa volta do relacionamento do homem com Deus, numa volta da comunhão com o Senhor. Em Jesus, esse homem caído, ele também degenerado, distante de Deus, distante da graça de Deus, ele pode ser aproximado, ele pode ser reconciliado com Deus, ele pode chegar para Deus. Na reconciliação, esse indivíduo perdido, ele passa a desfrutar de riquezas eternas, oferecidas já nesse presente tempo, com uma extensão para o futuro. Muitas vezes nós achamos que as bênçãos de Deus, elas vão ser nossas apenas quando morrermos. Não é isso que o Evangelho mostra. O Evangelho mostra que no momento em que nós cremos em Jesus, nós já recebemos essa vida e já passamos a desfrutar das bênçãos de Deus em nós. E essas bênçãos, elas vão ser, de uma certa forma, intensificadas ou de uma forma muito mais concreta depois que nós morrermos, depois que formos para junto do Pai. Há um texto bem interessante,
ali em 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 10, que diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos a Ele, unidos a Ele. Ou seja, é uma vida, essa vida que Jesus oferece, ela começa agora, no momento em que você crê, com extensão para a eternidade. A segunda verdade na declaração de Jesus é a seguinte: ele declarou que aquela pessoa que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 25, a parte B. Em sua carta dirigida aos Efésios, Paulo expõe sobre essa eficácia do poder de Jesus para nos conceder vida. Ele esclarece que Jesus nos vivificou quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É um texto muito conhecido, você pode depois ler em casa, Efésios 2, 1, você pode ler em casa. Antes de prosseguir com o nosso argumento aqui, eu quero analisar essa expressão de Paulo, mortos em delitos e pecados, em paralelo com uma posição teológica chamada posição calvinista, de John Calvino. E, de acordo com esta posição, eu gostaria de citar aqui dois escritores, um deles chamado Sproul e o outro Boether. O Sproul, num tratado, num livro chamado Grace and Now, ele diz o seguinte: estar morto em pecado é estar em um estado de escravidão moral e espiritual. Por natureza, somos escravos do pecado. Já Boether, em Predestination, uma obra também sobre predestinação, ele diz assim: agora certamente está admitido que estar morto e estar morto em pecado é uma evidência clara e positiva de que não resta aptidão nem poder para a realização de qualquer ação espiritual. Eu vou mostrar para os irmãos o porquê de colocarmos isso aqui. É a posição calvinista que diz que o homem, ou estamos predestinados para a salvação, ou estamos predestinados para a perdição, isso de acordo com a linha calvinista extrema, e que quem está predestinado para a salvação vai para o céu, quem está predestinado para a perdição vai para o inferno, e não há nada que o homem possa fazer para mudar isso, porque isso já foi determinado por Deus. Isso é um absurdo, mas infelizmente é uma corrente teológica que defendida, inclusive, por uma igreja tradicional, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. O que se entende dessa posição calvinista é que o homem morto nos seus delitos e pecados não tem qualquer iniciativa de voltar-se para Deus. Sua conversão, de acordo com essa posição, depende totalmente e exclusivamente da ação de Deus e de seu Espírito em nosso favor. Sem o agir do Espírito Santo em seu interior, o homem não tem qualquer capacidade de uma busca ou de um retorno para Deus. Para defender os seus argumentos, essa corrente utiliza textos como o de João 6,44, que fala assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o atrair. Para os defensores radicais dessa corrente teológica, o homem está tão depravado que não consegue sequer dar um passo em direção a Deus. Não sei se você está acompanhando o meu argumento aí. Porém, a forma básica para entendermos a expressão mortos em delitos e pecados, agora sim vai entrar aquilo que nós pensamos, dessa carta de Paulo aos Efésios, é fazermos uma analogia. Assim como as pessoas fisicamente estão mortas e não têm qualquer capacidade de reação ou realização, aqueles que estão mortos em pecados não podem fazer nada em termos espirituais. Porém, precisamos entender que Paulo não está afirmando que somos incapazes de crer em Jesus. Em nenhum lugar ele fala isso.
Ele também não está dizendo que a capacidade de fé inexiste no coração daquele que está morto espiritualmente. Pelo contrário, ele está simplesmente e claramente dizendo que quando não éramos convertidos, estávamos espiritualmente separados de Deus. Isso é verdade. É preciso de uma ação de Deus, mas sou eu que vou querer ou não essa ação de Deus me levando a me converter dos meus pecados. Nós, como crentes batistas, cremos no livre arbítrio e não na predestinação, nos termos que ela é ensinada por essa corrente radical calvinista. Devemos lembrar sempre que esta separação que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo era a morte espiritual. E o retorno à comunhão com o Senhor depende de uma reação favorável quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos a palavra salvadora. Nós éramos inimigos, mas ao ouvirmos a palavra de Deus, crendo nela, fomos reconduzidos à presença de Deus e hoje temos comunhão com o Senhor. E finalmente o terceiro ponto, diz assim, ou na declaração de Jesus, ele declarou que quem recebe esta vida não morrerá eternamente. Ele disse, quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, de acordo com o versículo 26. Esse mesmo ensino já havia também sido colocado por Jesus em João 8,51, quando ele diz, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Ou seja, Jesus é a verdadeira fonte de vida que é transmitida a todos aqueles que nele creem. Quem crê em Jesus, quem recebe Jesus, ele não terá, como eu já afirmei, apenas uma vida temporária, efêmera na terra. Nós sabemos que a nossa vida aqui nesse mundo é passageira. Por mais que você ache que vai viver um tempo longo aqui, que você viva 100 anos, esses 100 anos vão passar rapidamente. A nossa vida não se resume apenas aqui na terra. E mesmo vivendo em Jesus, mesmo entendendo a palavra de Deus, mesmo já recebendo a vida de Deus aqui, nós sabemos que essa vida vai finalizar um dia. E o que mais nos interessa é a eternidade, é aquele tempo que nós vamos viver com Deus. Por isso que Jesus fala, não morrerá eternamente. Você vai morrer fisicamente, mas a sua alma, essa não morrerá, ela irá para junto de Deus. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 a 13, diz assim, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha que impressionante isso aqui. Como há uma enfatização aqui dessa verdade. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Aí ele diz assim, eu escrevi isso para vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. De acordo com a Bíblia online, uma Bíblia que eu uso, uma Bíblia um pouco antiga, mas ela é muito rica, ela tem as palavras tanto do Antigo Testamento hebraico como do Novo Testamento grego, e eu gosto dessa Bíblia exatamente por causa disso. Quando há alguma dúvida, eu corro lá. De acordo com aquela Bíblia, nesses textos aparece a palavra grega zoe, não a palavra bios. A palavra bios, nós sabemos que identifica o quê? Biologia, né? Alguns irmãos aqui já até fizeram curso de biologia. É o estudo sobre a vida, e a vida ela empreende tanto vegetais quanto animais, minúsculos, maiores, até dinossauros que já viveram na Terra. Mas a palavra que aparece nesses textos é a palavra zoe. Essa palavra, ela tem um sentido bem diferente da palavra bios, embora ela é traduzida por vida, mas ela significa o seguinte, absoluta plenitude de vida, tanto em essência como eticamente, que pertence a Deus.
Significa ainda a vida real e genuína, vida ativa e vigorosa, devota a Deus, abençoada, em parte já aqui nesse mundo, para aqueles que colocaram a sua confiança em Cristo, e depois da ressurreição a ser consumada por novas bênçãos, entre elas um corpo mais perfeito que permanecerá para sempre. Então esse é o sentido da palavra Zoe, ou seja, é uma vida total. Não é apenas uma vida física, mas é uma vida completa, uma vida em Deus, em todos os sentidos. E, na verdade, Jesus, antes de subir aos céus, Ele falou sobre essa vida que nós teremos de uma forma completa, num novo corpo, numa nova dimensão. Ali no capítulo 14 do Evangelho de João, quando Ele fala, vocês estão conturbados, mas não fiquem conturbados, creiam em Deus, creiam em mim. Aí Ele fala, na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, quando cremos em Jesus, nós estamos recebendo algo tanto para essa vida, quanto para a eternidade. É uma vida que começa agora, no momento em que você recebe Jesus, mas que tem uma extensão para a eternidade, num novo corpo, numa nova dimensão. Por isso que quando morre um dos nossos irmãos, um dos nossos entes queridos, a gente sempre fala, foi promovido, né? Aprove a Deus recolher. E na verdade é isso que acontece mesmo. Houve uma transferência dessa vida para a eternidade, onde essa pessoa de Deus, essa pessoa que creu em Jesus, que recebeu Jesus, ele vai viver para sempre com Deus. Isso é vida, irmãos. Não é festa de peão, não é mundanismo, não é tanto lixo que hoje tem entrado na nossa cabeça, na nossa mente. Quantos crentes envolvidos com porcaria, com lixo, com podridão, quando nós temos o melhor, quando você tem tudo em Deus. Nós precisamos entender as realidades espirituais, nós precisamos entender o que nós possuímos em Cristo, para a gente não ficar pendurado nesse lixo, nessa porcaria que tem por aí. Estou dizendo isso no sentido de alertar você mesmo. Receba Jesus, ande com Jesus. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, esse é o tipo de vida que Jesus oferece. Não é algo para agora somente, mas é para agora, começa aqui, mas é para a eternidade. E aquele que perder Jesus aqui nesse mundo, por isso que fala que quem nele não crê, está condenado. É algo que a gente fala muito em velório também. Não tem que rezar para a alma dessa pessoa, porque quem sabe ela está indo para o purgatório, vai sair do purgatório e vai para o céu. Primeiro porque a Bíblia não tem purgatório. Não sei onde tirar essa palavra, mas na Bíblia não tem. E as pessoas ficam esperando ir para um lugar assim e contando com alguém que possa orar ou rezar por ela para que ela possa sair desse lugar e ir para o céu. Quando Jesus disse claramente, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. É isso que Jesus disse. Se não creu nessa vida, não vai crer na vida que vem, porque não vai haver mais oportunidade. A oportunidade é aqui e agora. Então entregue a sua vida para Jesus. Nós vamos estar orando com o pastor Luiz. E se você quiser dar um passo na direção de Jesus, você pode ficar de pé, você que ainda não tem essa convicção. E durante a oração do pastor Luiz, ele vai estar orando pela sua vida também. Amém, queridos. Você que também quer renovar sua fé, seu voto que você fez lá atrás, né? É o momento oportuno. Você pode ficar de pé agora no nome de Jesus. Momento de reflexão, momento que o Senhor nos abençoou com a sua palavra,
Deus disse que a sua palavra não volta vazia. E ela falou conosco nessa noite. Deus amado, que alegria estar na tua casa, passando um tempo aqui, Deus, te adorando, te glorificando, te exaltando, e também, ó Deus, recebendo a tua palavra que é vida, tua palavra que é graça, que é misericórdia, a sua palavra que é fonte de vida. E nesta noite fomos alimentados, ó Deus, e que saiamos daqui melhores. Pai, toda reunião, todo culto, nós temos que sair melhores, mais santo, mais temente, mais obediente. Ó Deus amado, e que através, eu sempre digo isso, que através da nossa vida, dos nossos olhos, do nosso caminhar, dos nossos pensamentos, Deus, na nossa visão, dos nossos ouvidos, o seu nome seja glorificado, seja honrado, Deus, que todo mundo, Deus, possam, as pessoas que nos cercam, que nos conhecem, possam dizer, aí tem um homem de Deus, aí tem uma mulher de Deus, Pai, tudo é para a glória do Senhor, e nós te louvamos porque nós temos vida, vida abundante em Cristo Jesus. Obrigado pela graça, pela misericórdia, pela salvação que nos alcançou, ó Deus, e que possamos desfrutar de tudo quanto o Senhor tem para a sua igreja, e que a cada dia o Senhor possa estar nos usando para o engrandecimento do teu nome. Ó Deus, se nessa noite há alguém também que está entregando a vida para Jesus, nós abençoamos agora cada uma delas no poder que há em Jesus Cristo. Cuida, Deus, sustenta, ampara, renova, Deus, e que essa decisão seja uma decisão firme, convicta, e é a melhor decisão, é entregar a nossa vida para Jesus. Obrigado, Deus, pelo culto, por tudo o que aconteceu aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você que ficou de pé, que Deus te abençoe. Pega essa verdade. Gente, nós temos o que é mais precioso nessa terra, que é Jesus. Jesus é a vida, Ele te dá essa vida. Quero chamar aqui à frente o Ricardo, da comissão de eventos. Essa semana teve o aniversário aí de um velho, né? Paz, igreja. Como o pastor falou, essa semana o pastor Luiz completou mais um ano de vida, né? 50 aí? 55, não parece, né, irmãos? Tá. E eu queria, em nome da igreja, entregar uma lembrancinha para ele. Também convidar os irmãos para se colocarem de pé. Estender as mãos aqui. Vamos orar, agradecendo a Deus pela vida do pastor, amém? Pai amado, Pai querido, nós queremos mais uma vez te agradecer pela vida do pastor Luiz, Pai. Pedimos, Santo Deus, que a tua unção, Pai, esteja sempre sobre a vida dele, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque ele é bênção em nossas vidas, é bênção na nossa igreja, é bênção no departamento dos jovens, Pai. Nós te agradecemos muito por isso, Pai. Pedimos a tua proteção sobre a vida não só dele, mas da família dele, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ser velho, ser idoso, tem as suas coisas boas. Andar de ônibus de graça, poder cortar fila em banco, tem as suas vantagens, né? Então, está na hora dele fazer isso já. Ele já pode andar de ônibus de graça. Que Deus abençoe a vida do pastor Luiz. Nós queremos, então, proceder ao encerramento do nosso culto. Sempre encerramos, ou quase sempre encerramos, com a bênção sacerdotal. Essa bênção, de vez em quando eu falo isso para que os irmãos saibam do contexto. O pastor Luiz está dizendo aqui que ele está agradecendo pelo carinho, pelo presente, né? Pelas felicitações, e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa bênção, irmãos, como eu já dizia, foi a bênção que Deus ordenou que Moisés transmitisse ao povo. Moisés, como sacerdote, como líder, Deus ordenou que ele transmitisse esta bênção, e nós temos esse hábito de transmitir para você também a mesma bênção.
Amém.